Mude o Mundo, uma série de preleções inspiradoras e refrescantes pelo pai Davi. Esta manhã eu vi num programa de rádio uma história encorajadora que o encarregado do setor religioso da emissora contou. Foi muito interessante e acho que nunca vou esquecê-la, porque lembra muito o que fazemos diariamente para o Senhor. Ele contou a história de um jovem de 20 anos que estava fazendo excursionismo pelas províncias de Provence, pronuncia-se Provence, no sul da França, em 1913. Quando fazem excursionismo, geralmente as pessoas levam uma mochila, saco de dormir, etc. Percorrem regiões remotas onde não há muita gente. Viajam principalmente por estradas secundárias ou trilhas. Dormem em acampamentos simples e pousadas ou fazendas. Provence era uma zona bem rural na época e também bastante árida e despovoada. Tinha pouquíssimas árvores devido a um desmatamento e agricultura intensivos. Para se ter uma boa produção agrícola, tem que haver árvores que protejam o solo. Elas conservam a umidade do solo, protegem do sol, impedindo que fiquem secos. Elas também mantêm o solo firme, evitando assim a erosão. Na região onde não existe árvores, a chuva muitas vezes arrasta o solo, causando inundações, e a terra logo se torna estéril, como a famosa Dust Bowl, no sudeste dos Estados Unidos, numa região que, durante a Grande Depressão da década de 1930, sofreu secas prolongadas com tempestades de poeira. Mas essa província no sul da França tinha sido quase que totalmente despojada de árvores por causa do excesso de agricultura. O solo tinha sofrido erosão pelas chuvas por não ter árvores para o reter no lugar. Toda a região tinha se tornado estéril e árida, já não estava mais sendo muito cultivada. Até mesmo os animais selvagens tinham fugido, porque eles também precisam de lugares seguros onde viver, que tenham pelo menos a vegetação rasteira, e sem árvores isso é inexistente. Os animais selvagens também precisam de se alimentarem, e sem as árvores não há como preservar os alimentos que precisam. Eles também precisam de água, mas onde o solo foi despojado de árvores e não retém a água, há muito pouco riachos de onde possam beber a água. Então esses jovens estavam fazendo uma caminhada por esta região despovoada e árida, onde, devido às condições da mesma, havia agora pouquíssimas terra cultivada. As cidadezinhas eram antigas, sem conversações, caindo aos pedaços e abandonadas, e a maioria dos habitantes tinha abandonado o campo. Ele parou uma noite, na casinha humilde de um velho pastor que, embora de cabelos grisalhos e com uns 50 e poucos anos, ainda era muito forte e robusto. A casa era pequena, limpa e mobiliada com simplicidade. O jovem passou a noite lá, desfrutando da amabilidade e hospitalidade do pastor. E ficou vários dias. Ele observou, curioso, que o pastor, antes de dormir, passava algumas horas separando castanhas, nozes e etc., à luz do seu lampião. Ele trabalhava com muito cuidado e seriedade, separando-as, classificando-as e pondo de lado as que achavam que não eram boas. Quando ele finalmente acabava o trabalho daquela noite, ele guardava as boas numa mochila.
No dia seguinte, quando levava as suas ovelhas para pastar, ele plantava essas nozes e castanhas pelo caminho. Enquanto as ovelhas pastavam, num determinado lugar, ele pegava o seu cajado e, com um olho nas ovelhas e o outro no que estava fazendo, andava longas distâncias em linha reta. Dava vários passos e enfiava a ponta do cajado firmemente na terra, fazendo um buraco de alguns centímetros de profundidade. Aí ele jogava uma das suas nozes e com o pé cobria o buraco com terra. Depois ele dava alguns passos e enfiava o cajado na terra seca e plantava outra noz. Ele passava o dia inteiro percorrendo vários quilômetros em toda a região de Provence, enquanto suas ovelhas pastavam, cobrindo cada dia uma área diferente, plantando bolotas, avelões, castanhas e vários outros tipos de nozes numa região onde havia pouquíssimas árvores. Ao observar aquilo, o jovem não entendeu e quis saber por que o pastor estaria fazendo isso. Finalmente ele perguntou: "O que é que o senhor está fazendo?" E o pastor respondeu: "Meu jovem, eu estou plantando árvores." O jovem visitante perguntou: "Mas por quê? Vai levar muitos anos para essas árvores lhe serem úteis. Você talvez nem esteja mais vivo quando elas crescerem." E o pastor respondeu: "É verdade, mas um dia elas serão úteis a alguém e vão ajudar a restaurar esta terra seca. Pode ser que eu não chegue a ver isso, mas talvez os meus filhos vejam." O jovem ficou maravilhado com essa visão para o futuro e o altruísmo deste pastor, que estava disposto a preparar a terra para gerações futuras, embora ele talvez nunca chegasse a ver os resultados ou a colher os benefícios. Ele estava plantando sementes de árvores que iam crescer, proteger a terra para as futuras gerações. 20 anos depois, quando já tinha uns 40 anos, o visitante da nossa história visitou novamente essa região e ficou admiradíssimo com o que ele viu. Um grande vale completamente coberto por lindas flores com 1001 tipos de árvores. Eram árvores jovens, claro, com apenas uns 7 metros de altura, mas ainda assim eram árvores. O vale estava cheio de vidas, a vegetação muito mais verde. A região voltou a ter arbustos e vida animal. O solo voltou a ter umidade e os fazendeiros voltaram a cultivar a terra. Em comparação com o deserto despovoado, que era 20 anos antes, quando a visitou pela primeira vez, parecia que toda a região tinha sido ressuscitado. Ele pensou no velho pastor e onde ele estaria agora. Para sua surpresa, descobriu que ainda estava vivo. Para um jovem de 20 anos, uma pessoa de 50 parece bem velha, quase às portas da morte. Mas o velho pastor tinha agora 75 anos, mais ou menos, ainda estava vivo, cheio de saúde, cheio de vigor e ainda morava na sua casinha, onde separava as nozes todas as noites. Ele contou ao viajante da nossa história que representantes do parlamento francês tinham ido de Paris recentemente para ver essa nova floresta que para eles parecia uma floresta nativa, milagrosa. Eles descobriram que esse pastor a tinha plantado sozinho ao longo dos anos, que dia após dia, enquanto cuidava das suas ovelhas, ele plantava diligentemente as suas bolotas, avelãs, castanhas e etc. E como resultado, o vale
inteiro, assim como toda a região da província, estava coberto com lindas árvores e vegetações. Esse representante ficou tão impressionado e tão agradecido que ele voltou ao parlamento, à Câmara dos Deputados em Paris, e decidiram dar-lhe uma pensão por ter restaurado toda a região sozinho. O visitante disse que ficou maravilhado com a mudança, não apenas com as lindas árvores, a agricultura do lugar e a vida animal que tinha voltado, mas também com a linda relva e vegetação verdejantes. As pequenas fazendas prosperavam e as cidadezinhas pareciam ter recobrado a vida. O habitante da região tinha reformado suas casas. Os habitantes da região tinham reformado as suas casas, pintando-a como se estivesse esperança renovada para o futuro. Que contraste do que ele viu 20 anos antes, quando visitara aquela região, e as cidadezinhas estavam abandonadas e em ruínas. Agora, porém, era uma região próspera, tudo por causa da visão de um homem, da perseverança de um homem, da paciência de um homem, do sacrifício de um homem, da dedicação de um homem fazer apenas o que um homem podia fazer dia após dia. Todos os dias, durante vários anos, o viajante da nossa história depois ficou sabendo que quando tinha 20 anos e visitou este pastor, ele já plantava pacientemente essas árvores há vários anos. Agora, 20 anos depois, as árvores estavam ficando grandes, com 7 metros de altura. Um homem sozinho fez o reflorestamento dessa região inteira, reavivando-a, embelezando-a, restaurando-a, e a economia, a vida animal, a agricultura, a água, o solo e até mesmo a população, que aumentou devido a novas árvores. Meus queridos amigos, se vocês tiverem mudado uma vida, mudaram parte do mundo. Provaram que a esperança de que todo ele pode ser mudado. Se uma vida pode ser mudada, isso mostra que é possível que mais vidas sejam mudadas. Muitas vidas podem ser mudadas, que podem se recuperar, regiões inteiras, e que o mundo pode ser mudado, começando com uma só pessoa, talvez você. Desde que eu vim para cá com a minha mulher, com a minha esposa, alguns anos, mudamos muitas vidas. Muitas vezes foi um processo lento, difícil, delicado, com poucos resultados, por todo o nosso trabalho árduo, mas estamos transformando essas vidas com muitas sementes que plantamos. Você pode dizer, mas não está mudando o mundo. Bem, quando chegamos aqui, éramos 2, mas estamos começando a mudar a nossa parte do mundo. E agora centenas de pessoas que se voltaram para Cristo também estão evangelizando, estão plantando sementes que vão se tornar novas árvores. Todo mundo está falando do nosso trabalho, do que estamos fazendo, das nossas convicções, do que ensinamos e das nossas práticas. Então, o que uma ou duas pessoas podem fazer? O que um casal que veio para este campo de missão aparentemente difícil, indiferente e frio pode fazer? Um campo preso a uma cultura e costumes rígidos e com uma religião inflexível que há centenas de anos se opõe a qualquer mudança. Parecia uma situação impossível. Bem, nós começamos plantando a semente da verdade da palavra de Deus, o evangelho do amor de Cristo no coração daqueles à nossa volta, e já mudamos centenas
centenas de pessoas que agora estão ajudando outros, de modo que o nosso trabalho de mudar as vidas está indo de vento a popa. Não tentamos mudar todo mundo de uma só vez? Não poderíamos, mas simplesmente trabalhamos devagarzinho, pacientemente, de coração em coração, de vida em vida, de buraquinho em buraquinho, de sementes em sementes, com paciência, com ternura, com gentileza, com amor, dia após dia, vidas após vidas, ano após ano. E agora todos estão começando a ver os resultados, falando sobre isso e estão mudando. Um médico proeminente que era um pouco cético quanto aos nossos esforços de mudar as pessoas espiritualmente, admitiu que estamos tendo uma grande influência e impacto na cidade. Ele admitiu: nós precisávamos de vocês aqui. A nossa cidade precisava dessa influência espiritual há muito tempo, porque nós somos ricos, temos dinheiro, temos tudo para estarmos agradecidos, mas não temos tido a influência espiritual tão necessária que vocês trouxeram para cá. Nós influenciamos esta cidade. Nem todos receberam Jesus, nem todos nasceram de novo, mas testemunhamos para quase todas, e quase todos ouviram o testemunho e a mensagem do amor de Deus. Muitos vieram e experimentaram o amor e a verdade que estamos dando pouco a pouco, dia a dia, de pessoa em pessoa, de coração em coração, de buraquinhos em buraquinho, da semente em semente. Agora uma nova floresta de árvores começaram a crescer e ficarem aparentes, evidentes, manifesta, de modo que as pessoas estão começando a falar sobre o assunto e se maravilharem. Então você diz que não pode mudar o mundo? Que é tarde demais? Que está ruim demais? Grande demais? E é simplesmente difícil demais? Bem, por que você não tenta mudar sua parte do mundo? Por que você não começa com o seu coração, a sua mente, seu espírito, sua vida? Se você mudar, nem que seja uma só vida, que seja a sua, terá mudado todo o universo do seu corpo, a esfera em que você vive, o lugar, o ambiente ao seu redor, mudarão se você mudar a si mesmo com o amor divino. Não mude apenas a sua própria vida, mas a vida da sua família, do seu lar. Assim você terá novo lar, nova família, novas vidas, novas mentes, novos corações, novos espíritos, cheios com a verdade, o amor e a vida de Deus, assim como a palavra de Deus. Dessa forma, um lar inteiro terá sido mudado. E isso é um mundo, o seu mundo. Mude o mundo em que você vive, a sua vida, o seu lar, sua família, e você terá mudado o mundo, o seu mundo. Depois disso, a sua famíliazinha poderá começar a mudar os vizinhos, os seus amigos, colegas de trabalho ou escolas, comerciantes. Visite as pessoas com quem entram em contato dia a dia, exatamente como nós fazemos. Você pode sair de dia ou de noite, fazer um esforço especial, estender as mãos aos corações solitários, famintos, carentes, que buscam amor verdadeiro, que nem sabem bem o que estão buscando, mas que na realidade procuram felicidade, querem desesperadamente satisfazer o anelo, a sua ânsia, os seus corações vazios, áridos,
solitários por falta da água da palavra e do terno amor de Deus. Você pode começar da maneira individual, pessoalmente, só você e sua famíliazinha, apenas plantando as sementes uma a uma, de coração em coração, dia a dia, ou noite após noite, talvez distribuindo textos baseados no Evangelho, onde quer que vá, dia após dia pode plantar constantemente e fiel, diligente, pacientemente, uma semente de cada vez, de buracos em buracos, plantando as sementinhas da verdade, da palavra de Deus no vazio de um coração e cobrir com o calor, o carinho do amor de Deus, confiando que o seu Espírito, grande, amoroso, caloroso sol do seu amor e a água da sua palavra vão realizar o milagre de fazer brotar uma nova vida. A princípio talvez pareça apenas um brotinho, um rebentozinho insignificante. O que é isso em comparação com uma grande extensão da terra? O que é isso em comparação com a floresta que é necessária? Bem, é o começo. E o começo do milagre de uma nova vida que vai crescer, se desenvolver, florescer, que vai se tornar grande e forte, uma árvore inteiramente nova, com uma vida inteiramente nova, talvez um mundo inteiramente novo. Então, por que não tentar? Você diz que não pode mudar o mundo, mas por que não experimenta? Por que não experimenta mudar a sua parte do mundo, mudar o seu mundo, mudar a sua vida, a sua família, o seu lar, os seus vizinhos, a sua cidade e veja o que pode acontecer. Nós não vamos mudar o mundo, nós já estamos mudando o mundo. Onde quer que falemos aos outros sobre o amor de Deus, nós estamos mudando cada mundinho em que vivemos, o mundo das nossas vidas, o mundo das nossas famílias, o mundo dos nossos lares. Em todas as partes do mundo existem pessoas que acreditam como nós, que estão constantemente plantando continuamente, dia após dia, de coração em coração, de vida em vida, novas sementes, aonde quer que vão. Eu acredito que com um pouco mais de tempo e oportunidade para crescer, vamos ver uma floresta gigantesca de milhões de lindas árvores cristãs, novinhas em folhas firmes, crescendo, exuberantes e brotando por todo o mundo. Esta nova floresta de cristãos vão dar a vida à terra, salvar o mundo, protegê-lo, remi-lo, salvar o solo, reter a água, restaurar completamente as áreas onde estão. Isso vai trazer novas vidas, nova vida espiritual, uma nova economia próspera de milhares de florestas com milhões de árvores, fazendo um mundo inteiramente novo onde quer que estejam. Portanto, nunca diga: de que adianta, eu não posso fazer nada, eu sou apenas uma pessoa. Quem sou eu? Eu vou lhe dizer uma coisa, meus caros, podem começar hoje a mudar o mundo. Alguns de vocês já começaram, alguns já mudaram grande parte do mundo, a sua própria vida, a sua família, o seu lar e a vida da sua família e lares, de outros à sua volta, a sua comunidade, a sua cidade, o seu país, aonde estiveram, plantaram sementes de cidade em cidades, de municípios em municípios, como o famoso John falou na época dos pioneiros dos Estados Unidos, que costumavam plantar sempre as sementes das maçãs que ele comia. Sempre que ele comia uma maçã, ele plantava as sementes. E dizia que por causa
do trabalho de John, nasceram macieiras em toda a Nova Inglaterra, que ainda hoje, muitos e muitos anos depois, ainda dão fruto. Você não pode mudar o mundo? É claro que pode. Você o está mudando? Se você estiver compartilhando a palavra, o amor de Deus com aqueles à sua volta, você está mudando o mundo. E se for fiel, como um velho pastor que o governo recompensou pelos seus esforços, Deus recompensará você um dia deste, quando finalmente receber a sua recompensa. Ele dirá: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, versículo 21. Talvez você não tenha sido sempre bem-sucedido, mas foi fiel. Você talvez não tenha sido sempre um manda-chuva ou alguém importante, mas foi um servo bom e fiel. Você serviu a Deus e serviu bem e foi dedicado e fez um bom trabalho. Você fez o que tinha que fazer, dia após dia, buraquinho em buraquinho, coração em coração. Você plantou as sementes, então inevitavelmente vai colher uma safra. Como Jesus disse, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. Pode ser que nem todas cresçam. Pode ser que o inimigo roube algumas e talvez algumas caiam em solo duro e pedregoso. Talvez algumas sementes não tenham muito espaço para criar raiz e murcham por causa da perseguição, da provação, ao passo que outras talvez sejam sufocadas pelos interesses e riquezas deste mundo. Mas alguns cairão em boa terra e darão uma boa colheita, um produzindo 30, outros 60, outros ainda 100 vezes mais, para compensar por todas as partes, de modo que você terá realmente mudado o mundo. Eu acredito nisso, meus caros. Nós não só poderemos, como estamos e temos mudado o mundo. Uma coisa eu sei, eu tenho mudado o mundo em que eu vivo. Você está mudando o seu? Que Deus abençoe você. Eu esqueci de contar algo muito importante. Lembram-se que o jovem disse ao velho pastor: mas você nunca chegará a ver essa árvore, nunca lhe será útil, você provavelmente não viverá para ver se realizou algo bom ou algo ruim. Bem, no final, o velho pastor viveu até 89 anos e só morreu em 1947, de modo que ele viveu para ver a sua linda floresta completamente desenvolvida, transformada, assim como toda a região. Ele viveu tempo suficiente para ver que tinha mudado o seu mundo, e Deus o abençoou, permitindo-lhe ver as recompensas de todo o seu trabalho árduo. Ele viveu para ver o que Deus fez através dele. Faz-me lembrar o que Paulo escreveu no Novo Testamento: não vos canseis de fazer o bem, amados, porque ao seu tempo ceifará, se não houverdes desfalecido. Gálatas 6, versículo 9. Então, quem sabe, talvez você viva para ver o mundo mudado por você, se não for durante a nossa vida, pelo menos no espírito, todos nós viveremos para ver o dia em que mudamos o mundo. Glória a Deus, aleluia. Você está mudando o seu mundo hoje?
Lembre-se que, às vezes, não é preciso muito para mudar a vida de alguém. Isso me faz lembrar de uma visita que a minha família fez a uma exposição da União Soviética na Feira Mundial. Em 1967, quando a minha mãe tinha 80 anos, entramos no pavilhão e, de repente, por alguma razão, o diretor da exposição, um russo, jovem, louro, alto, distinto, elegante, boa pinta, imediatamente ofereceu uma cadeira de roda à minha querida velhinha, minha mãe. Depois ele se ofereceu para acompanhá-la por toda a exposição e lhe explicar tudo. Eles ficaram horas interessados um no outro e se envolveram numa grande conversa enquanto fiquei ali olhando outras coisas que me interessavam. Esse jovem russo e a minha mãe passaram cerca de 2 horas numa conversa animada, enquanto ele servia de cicerone e mostrava cada objeto. Mas, como descobri depois, eles conversaram sobre muitas outras coisas além daqueles objetos. No final da nossa visita, ele se despediu calorosamente, dizendo: por favor, voltem. Ele foi muito cordial, muito amigável e parecia que estava ficando amigo da minha mãe naquele tempinho que conversaram. Algumas semanas depois, recebemos uma carta dele que dizia: a senhora mudou a minha vida. Eu recebi Cristo com a senhora. E como a senhora sugeriu, a senhora mudou todo o meu modo de pensar, as minhas crenças. A senhora me mudou, desculpa. Mas eu tenho uma esposa e 3 filhos e vivo numa sociedade de comunismo onde é contra a lei praticar o cristianismo. Então, o que é que eu faço agora? O conselho que a minha mãe deu para esse jovem numa carta foi basicamente: mude o mundo em que você vive. Comece agora, seja fiel em transmitir a sua fé, contar o que lhe aconteceu. Aí onde você está, conte aos outros o que Deus fez por você, o que o seu amor, o que a sua verdade fizeram por você pessoalmente. E você pode começar a mudar a sua parte do mundo, até mesmo um mundo comunista. Então você pode mudar o mundo. Comece hoje, mude a sua parte, mude a sua própria vida, mude a sua família, mude o seu lar, mude os seus vizinhos, mude a sua cidade, mude o seu país, mude o mundo. Você já deixou o Senhor, o seu amor, mudar a sua vida? Ele pode mudá-la e Ele mudará se você deixar. Você pode receber Jesus no seu coração agora mesmo. É só fazer uma simples oração, sabe por quê? Porque Jesus está tocando na porta do seu coração. Você é a igreja viva dele, é o templo que ele quer viver, é o templo que ele pode usar os seus braços, sua boca, seus olhos, seu corpo para mostrar o amor dele ao mundo. Uma alma vivente que pode ganhar outras almas para o reino dele. Só repete essa oração: querido Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus e que morreu por mim. Peço-lhe, perdoe todos os meus pecados. Eu abro a porta da minha vida, a porta do meu coração. Eu convido você para entrar no meu coração. Eu peço que me dê a vida eterna. Por favor, Jesus, me ajude a ler a sua palavra, que é a Bíblia, a viver por você. Por favor, me ajude a falar a outros sobre você, para que eles também possam conhecê-lo
e possa mudar o mundo, né? Eu peço no nome de Jesus. Amém. Fim dessa linda mensagem de Moisés Davi. Mude o mundo.